Fala, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Cá estamos nós para mais um episódio do podcast Imersos, o Raso Não É o Seu Lugar. E hoje nós trataremos a respeito do seguinte tema: Jesus, o especialista em transformação. Um tema muito pertinente e é muito salutar lembrar que nós servimos a um Jesus que é especialista em transformar. E hoje, para falar desse tema tão importante e pertinente para a nossa geração, nosso convidado é um grande amigo, alguém que eu admiro muito, alguém que eu não economizo os elogios porque, de fato, aquilo que digo a seu respeito é sincero e vem do coração. Thomas Areco, quem não conhece já ouviu falar, vulgo enciclopédia ambulante, o camarada sabe muito de Bíblia, é um dos maiores expositores que eu conheço, tá? Não estou falando do Brasil, do mundo, não, mas que eu conheço pessoalmente. É uma das pessoas que tem a maior facilidade e profundidade no quesito exposição bíblica. Então, Thomas, é uma alegria te receber hoje, estou muito feliz. Fiz a sua propaganda aqui, a expectativa de todos está lá em cima e agora se vira para corresponder. Espero que você, mais uma vez, se permita ser utilizado como instrumento nas mãos de Deus. E agora você está com a palavra e fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos lá, querido Hernani, é um prazer estar aqui, não só com este servo de Deus, a voz de locutor, tão simples, tão humilde e também tão usado, né? Amém. Assim como foi-me facultado elogios, também devolvo Amém. Os elogios, né? Um grande pregador do Evangelho, um expoente exímio das Escrituras, com uma facilidade muito grande, lógica, né, racional, e não só obstante a isso, como também espiritual. Né? Porque não adianta a gente caminhar pelo viés da filosofia, da lógica, da racionalidade, sem ter de fato a unção do Espírito de Deus, que é isso que faz a diferença e que comunica as verdades de Deus para nós homens. E eu vejo tudo isso embutido dentro deste vaso de ouro. Eu vou ter que fazer um corte disso daí, mano. Vou deixar lá no meu vídeo. Não só também agradecendo a todos que estão trabalhando aqui, né? A irmã, como é que é o nome? Josi, missionária Josi. Ali né? O profeta Ney, só perde para Elon Musk, sabe muita coisa, tecnologia com homem. Profeta Ney, missionária, que estão aqui trabalhando, né? Nos bastidores, sim, que também fazem a diferença, tão importante quanto nós que estamos aqui expondo algo que o Senhor tem comunicado a nós. Também o nosso irmão Tiago, né, monge de Cruzeiro, fogo monge, né, que veio nos acompanhando. Glória e a Deus. É um prazer, uma alegria, né, a gente poder aqui de alguma maneira contribuir para a edificação de todos quantos tiverem contato com este programa. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Ao que interessa, né? Eu tenho muitos textos que vêm em nossa memória a respeito desse tema tão profundo, tão amplo, que é uma das características mais evidentes na pessoa de Jesus, e foi para isso que ele se manifestou. Sim. Foi para transformar. Prova disso, o primeiro milagre que Jesus vai efetuar no início do seu ministério, em João capítulo 2, que todos nós conhecemos, né? Um texto um tanto quanto comum no nosso meio, sim, que é a transformação da água em vinho. Eu gosto da expressão joanina, onde ele cita: e principiou os seus sinais em Caná da Galiléia, abrindo o seu ministério. E todo sinal, Hernani, ele aponta para uma direção. Certo. O sinal não é em si uma mensagem como um fim em si mesmo. Sempre está apontando para um lugar ou para uma verdade absoluta e destinária. Como, por exemplo, nós podemos sair daqui e ir para qualquer cidade que nós quisermos, que terão placas anunciando o espaçamento que ainda falta, a quilometragem
e nos dirigindo, nos orientando para onde virá uma promoção de um supermercado. Está lá uma placa no meio da cidade com um sinal mostrando uma mensagem de que aquele supermercado está oferecendo uma promoção. Porém, você não vai achar essa promoção simplesmente na placa. A placa te indica para um destino onde você conseguirá ter contato com essa. Então, o sinal nada mais é do que um direcionamento mostrando algo, um fim, um destino que não é ali, mas que está nos aguardando. Por exemplo, quando Deus cura alguém, vamos exemplificar um câncer, onde a medicina desenganou pelas limitações que a rodeiam. De acordo com os estudos, o debruçar daquele médico conheceu, mas por mais que ele conheceu o homem, a biologia desse homem, o corpo desse homem, as possibilidades que este corpo tem, sabemos que todo esse conhecimento é limitado. E existem limites para que este médico não consiga, com a sua humanidade, ultrapassar. E de acordo com esses limites, muitos decretam o fim da vida por uma enfermidade que já não tem mais condições a medicina de solucionar. Entra Jesus, que é o especialista em transformar, e transforma o quadro daquela pessoa, curando-a, mostrando com aquele sinal uma verdade eterna, dando um spoiler para o ser humano, tocando a eternidade aquilo que é atemporal, mostrando que para onde ela vai não existe enfermidade. Para onde ela vai é perfeito, é pleno, é completo, é inteiro. Então, é um sinal que aponta para um destino. Então, Jesus, ele inicia não só transformando a água em vinho, como a primeira mensagem é arrependei-vos, que vem do grego metanoia, que é mudança de mente, que é mudança de rota, que é mudança de pensamento, de ideias. Porque, na verdade, o centro do homem é a mente, e mudou a mente, muda tudo a sua volta. Então, Jesus já vai dando indícios para nós, no início do seu ministério, tanto quando ele opera milagre, quanto ele prega a sua mensagem, mostrando o que ele veio fazer com o homem, que é transformá-lo. Porém, nós precisamos pontuar, Hernani, um fato de que existem algumas perguntas que podem nascer sobre esta questão de transformação. Por que esse homem deve ser transformado? Para que esse homem deve ser transformado? Eu gosto muito do entendimento do Evangelho estar pautado em uma verdade quadrilateral, quadripartido, onde primeiro revela a queda do homem, segundo revela o resgate desse homem, terceiro revela a transformação desse homem, mas que já começou com o resgate, e quarto, com a sua partida daqui para a glória, a glorificação. Então, aqui nós estudamos sobre a martiologia, doutrina do pecado. Aqui nós estudamos a soteriologia, que nós vamos discutir aqui alguns bons
argumentos e ideias que são debatidos há mais de milhares de anos atrás, né? A respeito de regeneração, conversão, salvação e santificação. E a glorificação é a transformação desse homem, quer seja pelo arrebatamento da igreja ou quer seja pela sua morte, né? Que posteriormente será ressuscitado e transformado em um corpo de glória. Então, eu costumo, sempre conversando com alguns amigos pregadores, que como nós estamos começando, né? Que nós precisamos urgentemente a voltar àquilo que os nossos pais tanto lutaram. Por favor, vamos falar sobre isso, já começar agora. E só aproveitando esse gancho, essa semana eu tive na De Cachoeira. A De Cachoeira, pastor Rubens, irmão, que igreja linda. Bonita. Que igreja já linda. Estive lá, não pregando, mas... Povo abençoado. E a mensagem era justamente essa. Precisamos nos despertar para voltar a pregar a essência do Evangelho. Sim. Que aborda justamente aquilo que você tocou aqui agora. Primeiro de tudo, criação. Segundo, a queda. Terceiro, redenção. E por último, a glorificação. Isso compõe a essência do Evangelho. Só que aí hoje, quando a gente olha para a atualidade, os nossos amigos pregadores, os bênçãos, eles estão enfatizando o Evangelho muito naquilo que Jesus faz. Sim. E por favor, não estou dizendo que é errado. Só que, vamos lá, Thomas, me corrija se eu estiver errado. Quando você prega somente aquilo que Jesus faz ou aquilo que ele pode fazer, você está pregando uma verdade, porém uma verdade incompleta. Porque como você disse, aquilo que Jesus fez e faz aqui na Terra por nós, aponta para um fim. Aquilo que ele faz agora não é o fim, é apenas um apontamento, um indício daquilo que culminará na nossa glorificação, ou então no arrebatamento. Show de bola. Então, qual é a sua percepção dessa mensagem? Porque para mim, uma meia-verdade se torna uma mentira. Sim. Logo, se você prega somente uma parte do Evangelho, e não o Evangelho em sua totalidade, integralidade, você está pregando uma mentira. E uma mentira, quando relacionada à palavra, se torna uma heresia. Então, a minha visão hoje é essa. Eu vejo muitos colegas de púlpito pregando heresias e, às vezes, eu vejo que é por falta de conhecimento e aí tudo bem, a gente releva. Sim. Só que, às vezes, eu percebo que é intencionalmente porque quando você prega aquilo que todo mundo quer escutar, você promove no público uma reação. Sim. E quando essa reação ela é executada e evidenciada através de gestos e expressões físicas, isso, querendo ou não, acaba te abrindo algumas portas. E essas portas te estimulam a permanecer pregando esta mesma meia-verdade. Então, me fala a sua visão, alguém que tem mais bagagem do que eu, alguém que tem mais conhecimento do que eu. Por favor, o que você pensa sobre isso? Vamos bater nesse ponto agora. Olha, eu penso semelhante a todas as suas palavras que foram expressadas aqui. Porque se homens perderam a vida, deram o sangue por esta verdade, que logicamente não podemos generalizar, Sim. porque sabemos de muitos homens e mulheres de Deus e continuam preservando, sendo os remanescentes fiéis. Comprometidos com a verdade. Exatamente. A gente não pode nunca generalizar, mas de acordo com as verdades preditas por Jesus e pelos apóstolos, de que nos últimos dias surgiriam numerosos, muitos, então nós percebemos diante dos nossos olhos esta realidade que está diante de nós e cada vez mais cresce. Tudo que você falou sobre essa questão de que nós precisamos urgentemente em retornar para a fé basilar, para os fundamentos que sustentaram aproximadamente 2000 anos de igreja até hoje.
Lógico que a igreja está e existe e subsiste no decorrer de milhares de anos em diversos ataques, quer sejam eles externos e quer sejam eles internos. Sim. Passaram por tudo isso, enfrentaram tudo isso e prevaleceram. Por quê? Porque estão debaixo da promessa liberada pelo próprio Cristo, que ele disse que edificaria a sua igreja sobre a revelação de Pedro, que Cristo é o Filho de Deus, e sobre esta pedra, que é a revelação sobre Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porém, nós precisamos pontuar que existem muitas igrejas que estão se intitulando de Cristo, mas vivendo de uma verdade paralela à de Cristo. Não dão continuidade. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes diz sobre a justificação que, de acordo com o entendimento desta doutrina, a igreja permanece de pé ou ela cai. Diante desta e de muitas outras verdades e doutrinas que fundamentam a nossa fé, nós percebemos hoje um analfabetismo teológico em muitos lugares. Sim. Que se você simplesmente pontuar essas doutrinas, ou melhor, perguntar sobre o que eles acreditam ser essas doutrinas, muitas pessoas não sabem nem o que significa cada uma delas, e que são a base da nossa fé. Então eu percebo um texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 da última epístola, a última que ele escreveu, uma realidade onde ele profeticamente prediz, sem sequer saber que nós viveríamos há 2000 anos praticamente depois do que ele disse. E ele disse mais ou menos assim, Hernani, que nos últimos dias as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, ajuntariam comichões aos seus ouvidos, recusando-se a ouvir a verdade, e levantariam, amontoariam para si mestres segundo os seus próprios desejos, próprias concupiscências. Eu gosto da NVT que fala, e falaria o que eles gostaria de ouvir. Então, aqui está estabelecido um pensamento um tanto quanto hedonista. Sim. Para quem não sabe e está nos escutando, o que é o hedonismo? De forma superficial, é aqueles que vivem em torno da satisfação do seu próprio prazer. E aí nós vamos para esse texto recorrer ao grego original, nós vemos a palavra coceira nos ouvidos, que nos dá a uma ideia de sentir prazer. Porque quando coça o seu ouvido, você coça, não dá aquela sensação prazerosa. Alívio. Sim. E é isso que muitos ajuntamentos estão buscando constantemente. Sim. O prazer em ouvir o que querem, não o que de fato precisam. E é justamente ouvir o que se precisa que deflagra-se então a transformação. Porque como você disse enquanto a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos, a transformação ela sempre começa de dentro para fora. Sim. Sempre. Tanto é que quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, ali no capítulo 12, quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, aquela coisa toda. A palavra transformados aqui, ela vem do grego morphos. Sim. Que quando traduzido para o nosso vocabulário é o equivalente a metamorfose. Metamorfose, como nós bem sabemos e aprendemos na escola, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Logo, o que ele está dizendo aqui é,
vocês não devem, dizendo para a igreja, vocês não devem ser conforme o mundo, porque conforme aqui tem a ver com ser semelhante. Sim. Tem a ver A com forma. ser parecido, tem a ver com se encaixar na mesma forma. Ou seja, a forma do mundo atual é aquela forma relativa. Ou seja, aquilo que era verdade há 10 anos atrás, hoje já não é mais. Aquilo que era certo há 20 anos atrás, hoje já não é mais. É justamente por isso que a Bíblia hoje tem sido vista como um conteúdo retrógrado, um conteúdo arcaico, porque tem tentado preservar coisas que já são ultrapassadas. Só que aí quando eu vou para a Bíblia, Mateus 24, 36, o que é que Jesus vai dizer? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras eterna. Ou seja, aquilo que promovia a transformação no passado é o que continua promovendo a transformação no presente. No entanto, a palavra só promove transformação quando ela é aceita, quando ela é pregada em sua integralidade. Genuinamente. Então vamos lá, imagina que nós estamos num culto e aí chega o camarada lá cheio de pecado, um camarada não só rebelde com a sua família, com o seu pastor, mas também vivendo em diversos delitos como fornicação, adultério, aquela coisa toda. Aí ele ouve a seguinte mensagem: Jesus veio para te levar até onde você quer chegar. Ele veio para te proporcionar o sucesso que você tanto almeja. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem a chave que abre a porta que você deseja entrar. Ele tem a maneira certa de te dar o carro do ano. Ele tal. E o cara tá lá cheio de pecado. Sim. E a gente sabe que a consequência do pecado é a morte. Como nós não morremos através do sacrifício, o que morre em nós é o nosso relacionamento com Cristo através do Espírito Santo. Você pecou, irmão, você matou um pouquinho do Espírito. Pecou, matou mais um pouquinho. Conforme você vai pecando, você vai se afastando cada vez mais e ficando cada vez mais distante. E se tornando alguém refém das suas próprias concupiscências, e aí a gente entra no hedonismo. Sim. Mas vamos lá, voltando aqui para eu não me perder, porque senão eu vou embora. O camarada está todo errado. E aí, diante de uma mensagem onde ele só vai receber, em que momento vai acontecer a transformação? Vamos lá. Exatamente. A gente vamos entrar, né, nesse pressuposto onde a gente iniciou sobre esta verdade completa do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre o convencimento do Espírito Santo. Certo. Que parte em 3 pontos. Ele convence o homem do pecado, sim, da justiça e do juízo. Essas 3 verdades estão intrinsecamente nessas 4 verdades mais amplas que nós começamos esse programa. O homem precisa saber a sua condição fora de Cristo. Exato. É necessariamente essa verdade, urgentemente, precisa voltar para os nossos púlpitos e as nossas escolas. Sim. Porque o Evangelho é boa nova, mas como essa boa notícia fará sentido se ele não souber de fato o seu estado? Perfeito. Porque as pessoas, Hernani, elas pensam, em alguns casos, de forma equivocadamente, que o pecado causou arranhões no homem. E a Bíblia, de fato, mostra totalmente o contrário. Conforme biblicamente nos apresenta a doutrina sistematizada da martiologia, porque a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça. A teologia sistemática, ela nos auxilia em montar esse quebra-cabeça, onde ele vai pegando todas as peças espalhadas nos 66 livros, monta toda aquela argumentação de forma sistematizada e nos esclarece a respeito daquele determinado assunto. Sim. E a martiologia nos mostra a seriedade que o pecado causou na humanidade. Ele não arranhou o homem, ele matou o homem. Por completo. Como crido tanto por arminianos quanto calvinistas. Porque as pessoas nessa discussão entre arminianos e calvinistas,
né? Muitas pessoas estão de forma facciosa separando o corpo de Cristo por causa de pensamentos divergentes entre si, sabendo que a maior parte da teologia em ambos é concordante. Exato. É só questão soteriológica. Lembrando que a depravação, os dois acreditavam da mesma maneira, que a depravação é total. Todas as esferas do homem foi afetado pelo pecado. Primeiro o espírito, depois a alma, culmina com a morte do corpo. É por isso que Jesus na cruz vem resgatar o homem por completo. Ele resgata o espírito na salvação e justificação. Na santificação ele vai resgatando a alma e na glorificação ele resgatará o corpo. Uau. Por isso que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 20, 21, 22, 23, alguns desses versículos, ele diz que nós precisamos estar plenamente guardados, santificados no corpo, alma e espírito. A tricotomia do homem por completo, mostrando, dando a ideia desse resgate completo deste homem que perdeu-se por completo. Se nós percebemos na criação, como você bem disse, Deus cria o homem perfeito, comunica a ele atributos como inteligência, como santidade, Sim. como inteligência, o que eu já disse, sentimentos, dentre outros, e dá a ele mandamento. Esse homem desobedece o seu Criador, fazendo o que Deus disse para não fazer. Era só uma coisa. Uma coisa. E é interessante, a gente falar sobre isso. Vamos. Renani, esse homem tem a possibilidade de diversidades no jardim. Sim. De alimentação. Comei, desfrutai de todas as árvores. Mas não Exceto da árvore da vida. Uma. O que ele faz? Ele come dessa árvore que Deus disse para não comer. E ele automaticamente passa a se enxergar na perspectiva da maldade. Sim. Percebe que estava nu. E Deus disse para ele: quem te disse que você estava? Você sempre esteve assim. Porém, a desobediência altera a sua natureza. E ele passa a perceber algo que anteriormente, pelos seus olhos santificados, ele não conseguia enxergar. Sim. E a Bíblia diz que ele vai para trás de uma árvore. Ele está possivelmente atrás de uma árvore que é aquela que ele poderia se alimentar. Sim. Porém escondido. Porque se ele estivesse alimentando daquela árvore, ele estaria obedecendo. Logo, em desobediência, ele está escondido atrás de uma possível obediência. Então é por isso que muitas pessoas incorrem no mesmo erro de Adão. Estão escondidos atrás da obediência. E não fazendo como Davi, no Salmo 119, verso 11, que não escondeu atrás da obediência. Mas ele disse: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem muitas pessoas em desobediência, escondido atrás da obediência. E Deus está perguntando: onde você está? Então, a verdade nos reconecta à conscientização de que esta verdade não deve estar fora, mas sim dentro. Porque só assim nós conseguiremos responder fora de forma que glorifique a Deus. Resumindo, a palavra não deve me esconder, mas ela deve estar escondida. Exatamente. Eu não tenho
que ter a única, exclusiva preocupação de tê-la na mente. Sim. Só para se vangloriar de que eu conheço muito. Que hoje, uma das vertentes hedonistas está na idolatria da intelectualidade. Que no nosso meio avança esse sentimento. Onde as pessoas estão idolatrando a intelectualidade para querer se mostrar e mostrar que sabe, mas muitas vezes desconectado de uma vida pia. Tem na mente, mas não tem no seu coração. Eu lembro que há um tempo atrás, Thomas, eu ouvi algo que de fato me marcou e eu carrego comigo até hoje, sempre que posso faço questão de mencioná-la. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não a pratica. Sim. Mais vale conhecer pouco e praticar aquilo que você conhece do que conhecer muito e não praticar nada. O juízo vai ser pior. E aí a gente entra justamente nessa questão. Tem muitas pessoas que conhecem muito. Tem muitas pessoas que conseguem fazer uma exegese em cima de diversos textos da Bíblia. Contudo, essas mesmas pessoas, em muitos momentos, não praticam nem mesmo a leitura simples daquilo que elas já conhecem. Sim. Então, uma coisa que também é muito interessante nós frisarmos é que a teologia, ela é fundamental para que nós consigamos compreender as verdades das Escrituras. Isso é um fato. E até praticar, né? Exato. Porque, Hernani, desculpa te incomodar, mas senão eu esqueço, né? Eu tenho uma mente muito fragmentada. Rapidamente eu esqueço. Eu lembro aqui, por isso que eu ando com minha lapiseira, que eu sempre anotando, porque senão depois eu esqueço. Mas eu percebo hoje, você certamente percebeu já, que existe uma ideia comum no nosso meio de que não adianta conhecer se não praticar. Só que existem alguns erros nesta fala e também alguns acertos. Certo. Certamente não adianta nós conhecermos e não praticar. Porém, quando eu vejo muitas pessoas afirmarem esta expressão, eu vejo-as totalmente descompromissadas com o conhecimento. Uhum. Então, elas querem utilizar esta expressão para se abster da responsabilidade de conhecer. Por quê? Como eu vou praticar sem conhecer? Porque uma crença certa gerará uma vida certa. Uma crença errada gerará uma vida errada. E uma expressão que cai nisso daí também é aquela galera que fala: eu não preciso pregar, o meu testemunho prega por mim. É a mesma coisa. Geralmente as pessoas que falam isso, eu prego com o meu testemunho, tem uma vida toda errada, cheia de coisas debaixo do tapete. Mas aí, sabendo disso, ela mesma se coloca na posição de que ela não está apta a pregar. Sim. Só que no âmbito espiritual, no âmbito eclesiástico, ela sempre se esconde atrás dessa expressão. Não, mas o meu testemunho prega por mim e não sei. Não, o ID é para todo mundo. Sim. Através do testemunho, óbvio, porque sem testemunho sua pregação não tem credibilidade. Não gera autoridade. Contudo, você tem a responsabilidade de anunciar a mensagem das boas novas. Sim. Não tem jeito. Mas pode retomar. Porque, Hernani, você já percebeu? Dificilmente você vai ver alguém descompromissado com o Evangelho falando a respeito de vida, pregando o Evangelho falando a respeito de teoria. Sim. É por isso que muitos só permeiam por aquilo que Cristo fez. E você nunca os vê se relacionando com aquilo que Jesus falou. Ensinou. É preciso urgentemente nós voltarmos a se atentarmos para as mensagens de Jesus. Porque lá está o Evangelho. Lá está a doutrina da igreja. Sim. Lá está o manual para que o cristão precise caminhar por ele. Inclusive, eu já ouvi de alguns teólogos, e isso eu não posso afirmar com veracidade porque eu não busquei a fundo, mas eu ouvi na verdade,
que na Bíblia, quando nós vamos para os evangelhos, se nós fizermos uma contagem, nós veremos que tem mais ensinos e pregações narradas, feitas por Jesus, do que propriamente milagres. Sim. Ou seja, se isso for uma verdade de fato, você percebe que o evangelho então de Cristo, ele teve mais ênfase no ensino do que propriamente nas suas ações. Por quê? Tão importante quanto você conhecê-lo através daquilo que ele pode te fazer, é conhecê-lo através daquilo que ele é. Sim. E é justamente isso que ele ensina, principalmente em João, através das suas 7 expressões, onde ele diz eu sou e vai narrando tudo aquilo que ele é. Ou seja, através do ensino de Jesus, você conhece o caráter de Jesus. E aquilo que ele fez era simplesmente para ratificar que ele era de fato o Messias. Exatamente. Que foi prometido pelos profetas e encarnado ali no Novo Testamento pelos evangelistas. É isso aí, é a assinatura, né? Exato. É exato. O próprio os fins, como Mateus e Marcos, sim, dos evangelhos, ele mostra essa autenticação que acompanhava a pregação, que eram os ensinos, exato, de Jesus. Então, voltando a respeito de Jesus, o especialista em transformação, nós percebemos que quando nós lidamos com a condição pecaminosa que o homem se encontra, desligado do seu Criador, onde existe uma ponte intransponível no que diz respeito a este homem por si mesmo, ir ou voltar para o seu Criador, impedido pelo pecado, pela iniquidade, nós percebemos a seriedade com que esse homem se encontra e, desesperadamente, esse homem precisa de um Salvador, sim, precisa de um remidor, precisa que alguém resgate. É tão verdade isso que o homem se tornou impossibilitado de ir até Deus, que desde Gênesis até Apocalipse, você nunca vê o homem indo a Deus. É sempre Deus vindo ao homem. Porque Isaías, ele chega a utilizar uma expressão no seu extenso livro, dizendo que a justiça do homem perante Deus é como trapos de imundícia. Então o homem por si só não pode justificar-se. E perante a lei de Deus, esse homem está condenado. E a justiça de Deus, através da sua santidade, requer punição justamente para esse pecador. Sim. Então esse pecador está em maus lençóis. Não é como muitos estão dizendo por aí. Na verdade, o homem se tornou inimigo de Deus. Perfeito. Eu gosto muito da expressão utilizada por Hernandes Dias Lopes, que ele disse que o mundo sem Cristo é como um grande cemitério, onde milhares e milhares de pessoas estão mortas. Ratificado essa verdade por Paulo em Efésios capítulo 2 e nas demais epístolas que ele disse, quando ele falando para uma igreja, dizendo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse, todos pecaram e destituídos, observe a expressão que ele utiliza quando ele vai colocar o tempo do verbo estar. Estão. Todos estão. Presente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quantos estão em si mesmo se enquadram nesta verdade do apóstolo Paulo. Estão destituídos da glória de Deus. Uns versículos antes, ele chega a dizer que não existe um justo sequer. Não existe um que busque a Deus e que entenda a Deus. Então, a situação do homem é terrível. Ou melhor, era terrível. Por quê? Porque se o homem não consegue ir até Deus, por Deus amá-lo,
Deus envia João 3,16. a solução para este problema. E Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um texto, se eu não me engano, no contexto de Zaqueu, quando ele disse: e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim. Então essa lacuna intransponível, esse abismo intransponível entre o homem e Deus, que foi aberto pelo pecado, foi transponível agora. Abriu-se, ou foi construída uma ponte de acesso de volta para o Pai, que em João 14:6 ou 16, 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. E para concluir aquela sua primeira linha de raciocínio em Romanos 3:23, onde ele diz, né, Paulo vai dizer: e porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí no versículo 24, ele continua: sendo justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, está todo mundo perdido, irmão. Está todo mundo caminhando a passos largos em direção ao buraco. Até que Jesus ele vem. O Verbo se faz carne, habita entre nós. Aí ali, salvo engano, Mateus 4:22 ou 23, vai narrar que Jesus ele percorria por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e efetuando curas e milagres entre o povo. Ou seja, ele exerce agora o seu ministério. Aí no final de todos os evangelhos nós vemos o momento da crucificação de Cristo. Depois nós vemos o momento da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo e da descida do Espírito Santo. Nós vemos durante toda a Bíblia um cenário que aponta para o mesmo fim. Jesus como solucionador do problema da humanidade. E qual é o problema da humanidade? O pecado. Adão pecou, logo todos nós pecamos. Através de Adão, todos nós nos tornamos semelhantes a Adão. Perdemos a semelhança que tínhamos com o Pai, o Criador Deus. Só que aí vem Jesus para justamente resgatar o que havia sido perdido. Ou seja, espera lá, vamos lá, toma, vem comigo. Aquilo que se perdeu, o que é que nós perdemos no Éden? A semelhança com Deus por conta de Adão. Adão caiu, a partir de Adão todos se tornaram semelhança dele. Nós já não éramos mais imagem e semelhança de Deus. Mesmo que permanece ainda resquícios. Exato. Né? Mas vamos lá. A partir dessa perca, Deus agora envia alguém que vai restaurar aquilo que havia perdido. É justamente este momento que Jesus entra em cena. Sim, é bom nós pontuarmos aqui, se a gente vai falar, porque assim, vai falando de texto, vai abrindo as possibilidades. No Éden, nós perdemos algumas coisas importantíssimas. Primeiro, nós perdemos o que de mais valoroso o homem tinha, que era a comunhão com o seu Criador. Perfeito. No entanto que ele é desligado, ele era acostumado a diariamente se relacionar com Deus. Porém, depois do pecado, ele ouve e corre. Esse é o símbolo do homem pecador, correndo de Deus a todo momento, achando que ele consegue. Porque o Salmo 139 vai explicar que esse homem não consegue fugir de Deus. Estando no mais alto, estando no mais fundo do abismo, Deus, aonde que ele vai, Deus está, porque Deus é onipresente. Aquela perguntinha a gente poderia discorrer em um outro problema só nessa pergunta. Sim. Onde estás, né? Mas ele perde a comunhão, ele perde o governo. Sim. Porque ele foi criado para governar. No entanto, que se você for perceber, a mensagem de Cristo não gira em torno da salvação. A salvação é uma porta de entrada. Certo. Mas o que ele mais discorre na sua pregação é reino. Sim, reino de Deus.
Porque partindo do pressuposto que esse homem foi alcançado por Cristo, salvo por ele, agora ele é inserido no reino, que é o resgate do que ele havia perdido no Éden, governo. Sim. Então ele passa a governar agora sobre ele, porque o pecado o governava, né? O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Existem duas posições que são bem estabelecidas e corroborando com o texto. Certo. Uma é a posição de que é alguém salvo em processo. Porque se formos comparar com o capítulo 1 de Romanos, onde Paulo estabelece um quadro de forma minuciosa, mostrando a causa do estado da humanidade que nós estamos inseridos, que é o homem pagão sem Deus, é esse homem sem Cristo, atolado no pecado, onde ali mostra as 3 entregas de Deus, ali mostra uma lista de 21 a 23 pecados, e ele termina: digno de morte não é só o que pratica, Sim. mas é aqueles que apoiam, aqueles que aplaudem, aqueles que são coniventes. Todos esses são dignos de morte. Capítulo 2 ele encerra os judeus, capítulo 3 encerra todo mundo. Versículo 24 para o capítulo 4 e 5 ele começa sobre a justificação, apresentando ali a Abraão, como o homem no Antigo Testamento também é uma boa opção de tema para se pensar, porque hoje a gente percebe uma grande confusão a respeito desta verdade, desta realidade. Como é que o homem era salvo no Antigo Testamento se a salvação é em Cristo? É uma boa pergunta, como também ótimas respostas a se fazer se for nesse tema. Mas você percebe ali que esse homem, comparado com o capítulo 1, é diferente, porque o capítulo 1 mostra o homem que só peca, Sim. só deseja o pecado, só deseja o mal, é governado por ele. Já o capítulo 7 está mostrando um homem diferente. Deseja fazer o bem que eu quero. Sim. Então já houve uma mudança, mas ele não. Então, ele está num processo. E, Tom, desculpa te interromper, mas agora você tocou num ponto muito bom. A transformação ela é gradual, certo? Então, no capítulo 2 e 3, nós vemos o homem desejando somente aquilo que é errado, somente o pecado. 3 também, né? Agora, quando nós vamos para o 7, nós vemos que o homem, depois do encontro com Cristo, foi o caso de Paulo, Sim. Depois do encontro ele passa a desejar, Sim. Só que ainda assim ele deixa claro, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu continuo fazendo. Então explica pra gente, através do seu conhecimento e com base bíblica, como se dá esse processo gradual do camarada que outrora ele só desejava aquilo que era mal aos olhos de Deus. Sim. Depois do encontro ele passa a desejar o que é bom, mas ainda assim não consegue efetuá-lo. Como é que ele faz para lidar com esse conflito agora, para conseguir transformar a sua vontade em uma ação, em uma execução, em materializar isso? Sim, é bom sim observarmos que é a segunda visão que existe sobre o capítulo 7, que é a respeito de que é uma hipótese de Paulo estabelecendo um homem que está debaixo da lei. Sim. Porque o capítulo 6 ele mostra essa guerra. Eu gosto mais desse entendimento de que é um pressuposto de transformação. Sim. Porque fica um pouco meio que quebrado, né? O capítulo 6 mostra essa luta entre carne e espírito, então já nos dá a ideia de que existiu salvação nesse homem e que agora existe uma nova natureza brigando entre si. Sim, sim. E aí ele parte para o 7, e aí boa parte dos reformados acreditam ser esse homem debaixo da lei. Mas vamos lá. Como que esse homem vai conseguir? Porque, são dois posicionamentos a respeito da santificação. Eu vou pedir para você só resumir um pouquinho, porque já estouramos o limite de tempo aqui. A gente nem começou.
Ainda a pouco a gente já tem que concluir. Então, Sim, tenta para mim sistematizar de forma objetiva e clara para que a galera de casa consiga ter uma noção, pelo menos. Vamos lá. Ó, o capítulo 1 de Corinto, deixa eu ver se eu consigo falar mais rápido, porque eu penso devagar, preciso falar devagar, mas agora vamos correr no tempo. O capítulo 1 aos Coríntios, a gente precisava, para ter um esclarecimento mais profundo, pontuar o contexto que os coríntios se encontravam. Sim. E aí vai fazer todo sentido as palavras que o apóstolo Paulo se dirige a eles. Uhum. Mas no início ele diz assim, ó, aos santos a igreja de Corinto, certo, chamados à santificação. Opa. Parece ser ele redundante, mas não é. Porque era um entendimento de que existem dois posicionamentos. Todos quantos são salvos, agora, pela ótica de Cristo, são considerados por Deus santos. No entanto, que quase todas as epístolas de Paulo, ele chama a igreja os santos. Então já são considerados santos. Sim. Então é a santificação posicional. Eles já são posicionados em Cristo como santos. Perfeito. Porém, ninguém que recebe a Cristo e passa agora a fazer parte desta grande família como filho e ser guiado pelo Espírito, ganha uma auréola na cabeça e um par de asas nas costas. Não se tornam anjos. Eles continuam nessa terra. E é por isso que muitas pessoas não conseguem compreender essa luta, porque agora eles são inseridos em uma santificação processual, que é uma via de mão dupla, onde o maior interessado em te transformar é Jesus. Sim. Porém, ele requer de nós uma colaboração na cooperação. Então, quando o homem, primeiramente, é regenerado, porque se ele não for, ele não consegue enxergar a verdade de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandece, eles não venham a compreender. Você percebe isso, você prega às vezes para as pessoas de Gênesis, Apocalipse, e as pessoas permanecem mortas. Porque só o poder do Espírito Santo para convencê-las. A partir deste convencimento, dessa regeneração e dessa resposta desse homem, ele recebe a salvação e justificação instantaneamente. Porém, ele é inserido num processo de santificação. Eu costumo sempre a comparar a santificação na desconstrução de Adão em nós para uma construção de Cristo em nós. Porque, como Paulo disse, Cristo em nós, a esperança da glória. Santificação nada mais é, Hernani, do que a transformação que o poder do Evangelho tem em imprimir a imagem de Jesus no homem. Uau, essa ficou boa. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 29, se eu não me engano, ele disse, e nos predestinou à imagem do seu Filho. Então a santificação, ela vem para construir Cristo em nós, porque o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, a saber, Cristo, foi feito espírito vivificante, porque Adão como alma vivente foi feito para viver, mas Jesus como espírito vivificante foi feito para dar vida. Uau. Aleluia, louvado seja Deus. Prega aí, varão, prega. Então, esse é o poder do Evangelho e é a urgência que nós agora resgatamos no início da nossa conversa. Sim. De constantemente nós sermos expostos ao Evangelho, a essa mensagem completa. Exato. Em que muitas vezes, porque quando o homem é salvo e é inserido no processo de santificação, nós precisamos lembrá-lo que o velho homem ainda não saiu dele. Sim. O próprio apóstolo Paulo fala, eu subjugo os meus membros. Ele está falando da sua velha natureza. Ele fala dessa velha natureza como algo poderoso e que é preciso tomar muito cuidado, porque você sabe muito bem que para se conquistar algo em Deus é um caminho, tempo, mas para se perder de um dia para a noite.
Então a gente precisamos saber em quem nós estamos. Ou nós estamos em Adão e perdidos para sempre, ou nós estamos em Cristo, com a nossa salvação assegurada. Mas, para se estar em Cristo, é preciso adquirir uma consciência de santificação, de transformação, diário, onde nós somos expostos a esse evangelho, que vai nos confrontar, constantemente. Nos constranger, incomodar, mas gerar em nós a transformação. Muito. Você percebe que a mensagem de Estevão causou ranger de dentes nos religiosos. Porque a mensagem do evangelho, meu irmão, não vai nos agradar. E outra, não só ranger de dentes, mas culminou com a sua morte. Com a sua morte. E aí vamos lá atrás, só para a gente terminar aqui, se a gente trouxer essa base para os dias atuais, a gente vai perceber que o camarada que hoje assume uma postura semelhante à de Estevão, ele também terá que lidar com as consequências que Estevão lidou. Só Exatamente. Que num âmbito diferente. Sim. Estevão morreu ali fisicamente. Hoje em dia, talvez a pessoa não morra, mas na internet ela será o quê? Cancelada. Exatamente. Então, o cenário muda, mas o fundamento é o mesmo. Sim. Todas as vezes que a mensagem é anunciada, ou ela transforma, ou então ela confronta. Sim. Nem todos estão disponíveis para serem confrontados. E a verdade, quando pregada, ela tem que gerar transformação. Mas, Thomas, vamos lá. Por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas, tranquilamente. Muito bom. Porém, já me mandaram aqui o bilhete, e disseram que se eu demorar mais 10 minutos... É que você está sem paletó. Então, vou me mandar embora. Puxaria o seu paletó. Puxaria. Mas, Thomas, vamos lá. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria saber qual conselho você deixaria para a galera que está nos assistindo hoje, tendo em mente que aquilo que você disser nessa mesa vai aparecer nessa tela e naquela tela da Times Square, a avenida mais movimentada dos Estados Unidos. Todos terão acesso àquilo que você vai dizer agora. Então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essa geração? Olha, eu acho que é preciso a gente estabelecer uma verdade prática. Sim. Do que, de fato, nós façamos como colaboradores e cooperadores dessa transformação que nós estamos inseridos. Primeiro, se eu tivesse na Times Square, né, a mensagem seria evangelística. Mostrar o que nós mostramos aqui. Sim. O homem perdido, sem solução alguma, a não ser em Cristo Jesus. Então, todos quantos estão fora de Cristo, corram para Cristo, porque é só nele que nós alcançamos a salvação, que nós alcançamos a justificação. Mas quando eu percebo isso, e aí a gente termina a respeito de essa verdade prática de como como isso vai transformar em vida diária, né? Como que eu posso colocar em prática no dia, na segunda-feira de manhã? Sim. Porque domingo à noite todo mundo é santo na igreja. Todo mundo é santo. Mas a segunda chega. A segunda-feira que é a gente termos essa habilidade de transformarmos o que recebemos do domingo, que é tão necessário, para a segunda. Sim. Que é se expor ao evangelho através da oração, que é uma vocação evangélica, a meditação constante desta verdade transformadora e uma vida de comunhão com os santos. Todas essas pessoas que tiverem um comprometimento constante com uma vida de oração, com uma vida de meditação e conhecimento da palavra de Deus e de comunhão com os nossos irmãos, certamente essa pessoa entrará num caminho de transformação e receberá as características de Jesus nela. Perfeito. Thomas, infelizmente, estamos caminhando para o nosso fim. Pregou. Pregador até suou. Primeiro de tudo, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de imediato.
Como eu disse no início, eu fiquei muito feliz por você ter aceito, fiz sua propaganda aqui, porque de fato era um bate-papo que eu desejava muito, pelo fato de enxergar em você alguém que é comprometido com a verdade. E isso eu vejo com muito bons olhos, principalmente pelo fato de nós vermos tantas pessoas tratando a palavra de forma relaxada. Então, muito obrigado. Meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, te usando como esse instrumento afinado que você é nas mãos dele, usando a sua vida para tocar muitas outras vidas. Louva a Deus também pela presença do nosso camarada, o monge de Cruzeiro. Está na intercessão. Está na intercessão ali com as mãos estendidas. É igual Moisés. Enquanto ele estiver com a mão para cima, a gente está vencendo aqui a batalha. É isso aí. Vitória. Louva a Deus também pela vida da nossa missionária Josi, sem a qual esse podcast não seria possível. Nosso querido companheiro, amigo, profeta, bispo Ney. Cadê o Ney? Sem ele também nada disso aconteceria. Então, que Deus abençoe essa equipe. Eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa equipe, dessa igreja, enfim. Louvo a Deus por tudo isso. Também agora eu quero pedir para você que nos acompanhou até aqui, chegou no final, eu quero pedir a sua ajuda, o seu auxílio com o engajamento deste episódio, compartilhando, curtindo, comentando aquilo que você achou. Se tiver sobrado, que eu acho difícil, mas se tiver sobrado alguma dúvida, manda pra gente nos comentários, porque o próprio Thomas vai responder, nós encaminharemos todas as dúvidas para ele. Amém. E ele te responderá e sanará as suas dúvidas, eu tenho certeza. Que Cristo continue abençoando você, a sua casa, e que através desse episódio a sua vida seja edificada e a vida daqueles que estão à sua volta. E não esqueça de compartilhar, porque o seu compartilhamento nos auxiliará no envio dessa mensagem, desse bate-papo para mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse podcast, a essa mensagem, a esse bate-papo, mais vidas serão edificadas para a honra e glória do nome Amém. do Senhor. Então, fique com Deus, meu forte abraço, abraço da equipe do podcast Imersos. Até a próxima.